Boa noite, muito boa noite para você. Eu sei que você que participou na semana passada da conferência que tivemos juntos aqui com o tema Ser Igreja, você ainda está nesse fogo, nesse compartilhar da semana sobre o que Deus falou, como Deus fez com as nossas vidas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quantos estavam na conferência aqui? Levanta a mão. Maravilha de Deus. Se você não estava, eu te aconselho a você pegar as palavras no YouTube, no nosso canal, Proid CF, e ouvir, e ser edificado, e fortalecido, e animado no Senhor. Queria que você pudesse abrir nessa noite a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3 ao verso 5. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 3 ao verso 5. Essa palavra surgiu de uma inspiração que eu tenho recebido da parte de Deus, de uma necessidade de nos alinharmos ao nosso destino, ou melhor dizendo, biblicamente, ao nosso predestino. O que nós fomos feitos, por que nós fomos feitos. E eu queria começar com esse texto de Efésios capítulo 1, verso 3 ao 5, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, repete comigo, santos, deixa comigo agora, e irrepreensíveis perante ele, e diz comigo assim, em amor, nos predestinou para ele, pode falar, e em amor, nos predestinou para ele, deixa comigo, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou segundo o bom prazer da sua vontade. Olha para cá, eu quero te dizer uma coisa, e isso tem estado forte no meu coração, que todo homem e toda mulher alinhada com o destino de Deus, e Deus nos destinou antes da fundação do mundo, ou seja, com a predestinação de Deus, é um homem que com clareza vive toda a plenitude e toda a vida abundante de Deus. E eu quero começar nessa noite com uma pergunta, essa reflexão. Você olhando para a tua vida aqui, você consegue enxergar que a tua vida e as tuas escolhas, eu digo as maiores escolhas, né? As maiores, digo com quem você vai casar, filhos, né? Onde vai morar, mas digo também das tuas escolhas diárias, digo das tuas escolhas quanto a como se comportar, no que pensar, onde gastar o teu tempo, os teus recursos. Essas coisas estão alinhadas com o propósito, com a predestinação de Deus para a tua vida. Você hoje poderia responder, segundo Deus, que a tua vida está alinhada com o que Deus pensou e planejou. Esse texto aqui, esses 3 versículos falam de algo que é muito profundo, muito intenso, e o que me chama a atenção, particularmente na minha vida, é que ao longo dos dias que se passam e dos anos que se passam, eu consigo olhar para a minha vida e ver as nuances da minha vida, ora muito convicto, ora em algum momento precisando de convicção, ora claro do que eu estou fazendo, em algum momento perdendo isso, mas eu olho para Deus, para o nosso Pai e para o seu amor por nós,
E eu fico impactado com esse insistente amor de Deus por nós. Porque Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe das nossas convicções e das nossas revelações, aquilo que está claro para nós. Mas Ele sabe também de que em momentos da nossa vida nós precisamos do socorro e da misericórdia de Deus. Ah, se não se renovasse todas as manhãs. Eu tenho tido uma prática, quando começa eu ver o dia amanhecer, eu começo a louvar a Deus e dizer: Senhor, se durasse 2 dias a tua misericórdia sem renovar, nós, como humanidade, nós estaríamos perdidos. É por causa da tua misericórdia todas as manhãs que nós podemos ter a chance de viver um dia segundo Deus. Para falar desse texto aqui, é bom você entender que essa carta aos Efésios, escrita por Paulo, um apóstolo, muito conhecido, essa carta é conhecida como a rainha, a carta mais importante de Paulo, que ele escreveu para uma igreja, é considerada a carta aos Efésios. Porque nessa carta ele conseguiu, nos 3 primeiros capítulos, falar do querigma, da proclamação de Deus, de tudo que Deus fez, desde a fundação do mundo, até o que vai acontecer na eternidade. Bira estava cantando aqui sobre aquela canção de Isaías 9, falando que o céu vai se abrir. Paulo consegue, nesses 3 primeiros capítulos, falar de toda essa obra de Deus, de um mapa claro, para que a igreja em Éfeso e nós, abençoados por essa carta, pudéssemos entender todo o plano original de Deus. E nos últimos 3 capítulos, Paulo começa então a ser prático, de alguém que realmente vive alinhado com o propósito de Deus, como deve ser uma esposa, como deve ser um marido, um filho, um servo, um patrão, como deve ser cada um alinhado com Deus. Se você quer alinhar a tua vida com Deus, eu te animo a você ler reflexivamente a carta de Paulo aos Efésios. Essa carta Paulo estava escrevendo, ele estava na prisão em Roma, e isso ele escreveu 6 ou 7 anos depois de sair da cidade de Éfeso. Ele escreve essa carta. E a igreja em Éfeso estava passando por 2 perigos. Um perigo da imoralidade, e tu vê Paulo escrevendo claramente ali algumas coisas a respeito disso, e também o perigo da divisão na igreja. Tanto é que ele dedica o capítulo 4, que nós chamamos de capítulo 4, ele dedica parte da carta falando sobre a unidade da igreja. Mas olhando agora para o verso 4, a parte C, normalmente quando lemos esse texto, nós dizemos assim, no 4a, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Mas não é assim que o texto diz. O texto diz que fomos escolhidos nele para sermos santos e irrepreensíveis, mas aí então tem um ponto e vírgula. E aí ele começa um outro assunto dentro do mesmo assunto, e ele começa dizendo que em amor nos predestinou para ele. Ou seja, você vê aqui claramente, primeiro, o amor de Deus por nós. Segundo, a predestinação. E eu quero falar um pouco sobre isso. E terceiro, essa adoção do Pai a nós, nos fazendo ter oportunidade de sermos filhos de Deus. Na parte C do verso 4, e em amor nos predestinou para ele. A motivação de Deus, antes de tudo isso aqui existir, quando Deus pensou em escrever algo para a minha vida e para a tua vida, e isso coletivamente para a humanidade, mas também individualmente para cada um de nós, o que motivou o nosso Pai a começar a pensar em um destino para você e para mim, foi
o amor. Foi o amor de Deus pensando. Eu fico pensando naquelas pessoas que vivem da construção, e elas, antes de construir, aqueles que são zelosos, eles sentam para planejar. Estou olhando aqui para o Ângelo, tem o Júnior aqui também. Sentam para desenhar o que vão fazer. Alguns fazem, de cabeçada, e aí depois vai um puxadinho aqui, um puxadinho ali, e as coisas começam a dar errado. Mas qualquer pessoa que vai planejar construir alguma coisa, ela primeiro pensa no que vai construir. Mas antes de pensar no que vai construir, qual é a motivação de construir? E Deus, antes de existir qualquer criatura, Deus, quando pensou em nós, o que motivou Ele a escrever essa história, chamada propósito eterno de Deus, foi o seu amor. Uma vez eu, lendo aquele livro do Franco, que ele fala sobre o amor de Deus, e começa com uma pergunta de um satanista para uma pessoa, e a pergunta era: bom, se Deus ama as pessoas, por que Ele deixou isso tudo que existe na terra acontecer? Bom, se Deus ama a humanidade, por que Deus deixou a humanidade se perder dessa forma e entrar nesse caminho que hoje nós vemos claramente hoje nos noticiários, a guerra entre dois países? Por que Deus deixou isso? E esse irmão ouve essa pergunta, fica sem responder, e vai ao Franco e pergunta, e Deus então fala com o Franco, que o que motivou Deus a nos escrever foi o amor. E Franco fala uma coisa que é impactante, ele diz: qual é o pai ou a mãe que sabe, no caso a mãe que está grávida, e sabe, ato contínuo, após a ciência da gravidez, que o filho está com algum problema, que vai nascer geneticamente com algum defeito? Qual é a mãe que não se arrisca? Qual é a mãe que, mesmo que o médico diga: olha, você, sinceramente, você vai para esse parto aí, mas você vai se arriscar, você está passando um risco de vida. Qual é a mãe que não vai? E assim Deus, quando pensou em nós, pensou na nossa vida, na tua vida e na minha vida, ato contínuo, por causa da sua presciência, por causa da sua sabedoria, Ele viu que nós iríamos escolher viver longe dEle. Mas Deus não abortou as nossas vidas, foi por esse amor insistente de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, o texto diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. É esse amor de Deus que me faz todo dia ter esperança de que o Espírito Santo vai seguir trabalhando em nós. É esse amor de Deus que faz o Espírito Santo trabalhar em nós todos os dias e não desistir de nós e insistir conosco. E particularmente, isso é uma das coisas no Evangelho que mais me confronta. É essa insistência do Pai conosco. Porque nós temos a tendência de desistirmos de nós mesmos e uns dos outros. Quantas vezes você já pensou em desistir da pessoa que você é casada? Quantas vezes você já pensou em desistir daquele filho que vive no caminho de desobediência? Quantas vezes você pensou em desistir do próprio chamado de Deus para a tua vida? E falar: está muito difícil e eu vou deixar. E isso é o que mais me confronta, é esse amor insistente e incondicional de Deus. Só que o texto de 2 Coríntios 5,14, ele diz que se o amor de Cristo me constrange, e se Ele te constrange, logo somos constrangidos a entender que se Ele morreu por mim, logo morremos. Mas se morremos, nós temos que agora viver para Ele. Porque eu sou constrangido pelo amor de Jesus Cristo. A minha vida, os meus planos, os meus sonhos,
os meus projetos de vida, as minhas escolhas, os meus pensamentos, as minhas decisões, tudo se baseia constrangido nesse amor de Deus. Em amor nos predestinou. O segundo ponto desse texto fala da predestinação. Nos predestinou para Ele. E aqui há um erro doutrinário e teológico de muitos irmãos que dizem que a predestinação é para a salvação. Não, você recebeu um destino para ser salvo. Se nós recebemos um destino para ser salvos, nós também tínhamos então antes que receber um destino para a queda. Tínhamos que cair para depois sermos salvos. Mas o texto aqui não diz uma predestinação para a salvação, fala que fomos predestinados para Ele. Destino é essa finalidade ou objetivo dado por algo ou alguém. Bom, quando eu tenho posse de algo ou alguém, quando eu penso na vida de alguém, eu falo, não, eu vou dar destino a esse recurso. Quando falamos, os recursos que nós estamos levantando aqui numa oferta, vamos destinar para tal coisa. Você está dando uma finalidade, um objetivo para alguma coisa. A Bíblia diz que Deus predestinou, Ele deu um destino para nós na eternidade. Quando Ele pensou em você e em mim, Ele nos predestinou para Ele. Entende isso? A verdade é que nós não temos revelação na profundidade disso. Porque senão a gente ia acordar todas as manhãs. E em vez da gente sair fazendo um bocado de coisa, preocupado com um bocado de coisa, a gente ia acordar mais cedo do que tudo, dizendo, Senhor, eis-me aqui hoje. Eu fui destinado, nasci para a tua glória. Eu nasci para me relacionar contigo, tu me predestinou para você mesmo. Então todas as outras coisas são secundárias, mas nós setorizamos a nossa vida. A vida na igreja, a vida no trabalho, a nossa própria vida, a nossa vida em família. Alguém que entendeu por revelação essa predestinação para Ele, vive e dedica a sua vida todas as manhãs, acordando somente para isso. Senhor, se tu me der graça, eu vou trabalhar. Se tu me der graça, eu vou cuidar dos meus. Se tu me der graça, eu vou planejar. Se tu me der graça, eu vou conquistar. Mas se nada disso acontecer no meu dia, eu nasci para a tua glória. Eu nasci para me relacionar contigo. Se eu tenho saúde, é para me relacionar contigo e eu andar e eu fazer para a tua glória. Mas se eu estou, de alguma forma, limitado em saúde, eu vivo para a tua glória. Se eu estou numa cama, num leito de hospital, eu vivo para a tua glória. Se eu estou com alguma impossibilidade, eu vivo para a tua glória. Eu nasci para me relacionar contigo. Antes de fazer qualquer coisa, antes de qualquer decisão, nós fomos predestinados para Ele. Você nasceu para Ele. Predestinados por causa do amor. Deus pensou, eu vou dar um destino a essa pessoa. E o destino é viver para mim. Tudo mais é secundário. Porque nós que dizemos que entendemos esse predestino de Deus, que é para viver para Ele, porque ainda vivemos para nós mesmos. E o último ponto, o texto fala então, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui então entra a nossa identidade. O Pai nos predestinou para Ele, e Ele diz o para quê? Predestinado para adoção de filho. E é nesse exato momento
E é nesse exato momento da história, do plano de Deus, é sabendo disso que o diabo, nosso inimigo, vem para atacar exatamente esse destino e essa filiação, essa identidade. Se ele fez isso com Jesus, que momentos antes ouviu no batismo: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Momentos depois está o diabo falando: se tu és o filho de Deus. É esse ataque do diabo a nós, que a gente consegue identificar na sociedade hoje por meio de tanta coisa. Essa voz da ideologia de gênero, dizendo: você não é o que Deus fez que você é. Você escolhe o que você é, qual é a sua identidade. É esse ataque do inimigo contra essa identidade, contra esse predestino, que vem para nos ferir. Esse dia eu estava ouvindo um relato de uma irmã para outra irmã, e ela falando comigo: Rony, eu ouvi uma irmã falando comigo, e ela dizia o seguinte: eu não me sinto capaz, eu não consigo cumprir o que Deus tem para mim, eu não me sinto capaz de ajudar outras pessoas, de cuidar de outras pessoas. Ela não estava e não está num caminho de pecado, de prática de pecado, mas há um ataque do inimigo contra ela, por meio da sua família, por uma falta de amparo da sua família, dela se sentir sozinha, e por causa disso, sem proteção, sem sentimento de filiação e pertencimento, se sente então incapaz de cumprir algo. Repete comigo assim: filiação comunica identidade, herança e destino. Diz comigo de novo: filiação comunica identidade, herança e destino. Isso é o que Deus planejou para nós por meio de Jesus Cristo. Para Deus, o Filho legítimo, Jesus Cristo, ou nós que fomos adotados por Deus, para Deus não há diferença entre um filho que é legítimo e nós adotados. Não há nenhuma diferença. A mesma identidade que Ele comunicou a Jesus, Ele comunicou a mim e a você em Cristo. Se você está aqui nessa noite e você está longe, desviado, desviada, ou ainda que esteja no meio, mas sabe que não está alinhado com o seu destino, o destino que Deus te deu, eu quero te dizer que Deus, em Cristo Jesus, escolheu nos adotar, e por causa dessa adoção, Ele imprime em nós uma marca de identidade, de filho e filha de Deus. Nós andamos nessa terra dessa forma. Eu não entendo ver alguém que nasceu de novo, de cabeça baixa, vivendo uma vida medíocre. Nós, em Cristo Jesus, somos filhos de Deus, filhos daquele que fez todas as coisas e criou todas as coisas, e tem todo o poder. Essa é a nossa identidade. Por causa que somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Estava ouvindo o Jorge Mitian hoje, pela manhã, e ele falando disso, que normalmente usamos a expressão, que Deus te abençoe, e ele falou biblicamente, isso já aconteceu. Bendito Deus e Pai, o verso 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou o passado, com toda a sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu e você, em Cristo, já somos abençoados. Não vamos ser abençoados. Eu vou receber uma bênção espiritual. Tu não vai receber. Você já recebeu. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos 8,17. Se somos filhos de Deus, logo somos herdeiros de Deus. Se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros. Ou seja, a mesma herança que o Pai
está dando para Jesus, nós recebemos dessa mesma herança. Recebemos a graça de vivermos com Ele eternamente. Recebemos a herança de termos o nosso corpo glorificado. Recebemos a herança dos nossos olhos serem enxugadas todas as lágrimas, como a gente cantou aqui nessa noite. Recebemos a herança de viver eternamente com Ele, de ver outros que vão viver. Recebemos a herança de sermos instrumentos de reconciliação do mundo com Deus. Recebemos autoridade, recebemos poder. Filiação comunica destino. Se nós somos filhos de Deus, o nosso destino qual é? Alguns vão dizer o céu. Não. Nosso destino não é o céu. Nosso destino é sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Você e eu recebemos um destino. Eu fico pensando na vida, por exemplo, de Salomão, um homem que teve tudo que os homens da terra querem: fama, dinheiro, tudo. Mas um homem que se perdeu no meio do caminho, porque não estava claro para ele o propósito. Você e eu nascemos para sermos santos e irrepreensíveis, não perante as pessoas, não perante os pastores, não perante as pessoas que eu convivo, perante Ele. Você, aos olhos de Deus, você é uma pessoa santa. Quando tudo some, quando todos somem, quando só fica você nas tuas escolhas diárias, você é alguém santo ao Senhor, irrepreensível. Esse é o meu e o teu destino. E aqui eu termino dizendo isso. Se nós estivermos alinhados com o nosso destino, o nosso predestino, nós vamos viver agradando a Deus e viver a vida abundante que Jesus prometeu em João 10. Mas se nós não vivermos alinhado com o nosso destino, nós vamos viver à margem do que Deus prometeu. E de verdade, eu não quero ouvir naquele dia do nosso pai: eu tinha um destino para você, só que você não viveu todo esse destino que eu tinha para você. Você, em algum momento da tua caminhada, você decidiu viver para si mesmo. Você, em algum momento da tua caminhada, na tua vida na terra, você decidiu desalinhar com o destino que eu te dei. Você decidiu não mais ser santo. Você decidiu não mais ser irrepreensível. Você começou a deixar algumas coisas na tua vida entrarem. E que essas coisas começaram a te desalinhar do meu destino. O teu foco, o teu destino não era mais a santidade. Você se acostumou com práticas, pensamentos, que foram aos poucos te separando do destino que eu tenho para você. Mas eu creio de verdade que o Senhor tem falado conosco nesses dias, e eu conecto com a conferência, que o Pai quer nos alinhar nele, nos alinhar plenamente nele, ao destino que você e eu temos. Você pode fechar teus olhos em nome de Jesus? Para você refletir, enquanto de olhos fechados, é importante você responder: o que é maior para você? As tuas escolhas hoje ou o teu destino?
O que para você é maior? As decisões que você faz, não, a minha vontade, o que eu quero, do meu jeito, ou o destino para o qual você foi criado, criada. Se a tua resposta nessa noite, não, o mais importante na minha vida são as minhas próprias escolhas pessoais, e é assim que eu tenho destinado a minha vida, você vai viver desalinhado, infeliz. Mas se a tua maior escolha, a tua maior clareza é o teu destino, então você precisa se alinhar com a santidade devidas a Cristo. Porque abrir mão da santidade, da pureza, por causa das nossas escolhas? Te pergunto, você tem vivido para o destino que você foi criado? As tuas escolhas apontam para isso? Há uma canção que eu pedi para o Bira cantar, a Dani no caso, que fala exatamente disso. Fala de alguém que entendeu a sua identidade em Deus e em Jesus, e que baseado nessa revelação desse destino para o qual foi criado, vai viver na terra, andando, gastando a sua vida, gastando os seus recursos, seus dons e seus talentos, com essa clareza. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero nessa noite orar por você que tem vivido desalinhado e desalinhada com o destino. Às vezes pode ser um desalinhamento grande, longo, ou pode ser algo que é sutil, que é pequeno, mas você sabe que a tua vida hoje não está alinhada com o propósito para o qual você nasceu. Enquanto a gente canta essa canção, se você deseja estar alinhado com o propósito de Deus para a tua vida, eu quero orar por você. Você que tem sofrido esse ataque do diabo e pensa muitas vezes em deixar esse propósito, tem se sentido tentado a isso, mas não quer. Embora tentado a isso, mas o teu espírito não quer. Eu quero orar por você. E também por você que até aqui tem vivido assim, fazendo tuas próprias escolhas, definindo teus próprios caminhos, mas sabe que você não tem vivido segundo Deus, e você quer nessa noite com clareza dizer sim para o propósito de Deus para a tua vida, dizer sim para a vontade de Deus para a tua vida, para os planos. Se você deseja isso, em nome de Jesus Cristo, eu te chamo em coragem. Sai do teu lugar nessa noite. Dê passos práticos em direção ao destino que Deus escreveu para você. Em nome de Jesus.